Então, o que eu queria conversar com vocês, né? Hoje é sobre quando a gente acha que não tem jeito, quando a gente acha que o nosso filho é a última bolachinha do pacote, é a última criança que o nosso filho não tem jeito, que no nosso filho não vai funcionar, que nada resolve o sono do nosso filho, né? E aí eu fico falando com vocês, sempre quando eu comento sobre a importância da rotina e tudo, eu falo com vocês qual que é a chave, né, do sucesso de uma rotina de sono, né? A chave, gente, é sempre a mãe, né? Ou o cuidador principal, né? Se não tiver mãe, o pai, o avó, né? Ou a babá, na verdade. Mas a chave do sucesso de qualquer rotina, de qualquer estabelecimento de rotina, é a família, é a disponibilidade emocional dessa família, dessa mãe, desse pai, desse cuidador. Né? Então é importante que a gente entenda essa estabilidade emocional, nessa disponibilidade emocional, com uma pessoa pronta, né? Uma pessoa ali disponível para atender as necessidades do bebê, né? E com um nível de equilíbrio emocional, né? Que consiga, de fato, atender as necessidades sem entrar na onda do bebê, né? Porque o que o bebê faz que a gente... O que acontece com a gente quando o bebê começa a ficar irritado? A gente começa a ficar desesperado, a gente começa a ficar sem saber o que vai fazer também, e aí a gente acaba entrando na onda do bebê. E quando você entra na onda do bebê, acabou, você perde completamente o domínio da situação, né? Você se desequilibrou junto com o bebezinho, só que ele está aprendendo. E você já é um adulto, né? Que deveria já ter essa estabilidade emocional para cuidar do bebê. E aí isso vai desandando e não tem jeito, né? Oi, Núbia, boa noite. Então, gente, quando eu falo de disponibilidade emocional para vocês, eu falo de atender todas as necessidades do bebê, de conseguir parar para identificar o que o seu bebê está precisando naquele momento, de fato, analisar a situação. Se coloque fora da situação um pouquinho e analise, olhando de cima aquele cenário, o que está acontecendo naquele momento, para que você consiga tomar a atitude mais específica, mais ideal para aquele momento. Então, analisando de fora, olhando a situação, né, de cima, você consegue, de fato, ter uma sensibilidade maior para saber o que o bebê está precisando, saber o que ele está querendo e conseguir ajustar naquele momento as necessidades do bebê, né, com as vontades, o que é totalmente diferente. Nós não vamos atender todas as vontades dos bebês, nem dos nossos filhos em nenhuma faixa etária. Atender todas as vontades, não. Nós vamos atender todas as necessidades e algumas vontades que ninguém é de ferro, né? Mas a ideia aqui é a gente atender as necessidades do bebê, né? E o resto que a gente der para eles não é porque estão brigando, é porque eles, de fato, precisam também de afeto, de carinho, de amor, e a gente também, essa troca é muito gostosa. Mas não dá para fazer tudo que uma criança, que um bebê, né? Ou que uma outra pessoa, que um adulto também queira. Quanto mais você fala sim para alguém, você está falando não para você. Então é preciso que a gente entenda essa disponibilidade, como estar ali pronto para atender, porém sabendo diferenciar o que é necessidade, o que é vontade, tá? O que mais? Então, o que sobra, né? Quando vocês acham que já tentaram de tudo, que já fizeram tudo que vocês podiam fazer, qual que é a situação, qual que é a sensação que sobra aí e qual que é o recurso que sobra para vocês? Oi, Lourdes, boa noite, obrigada. Também senti falta de vocês, bonitinha. Então, qual que é a sobra? O que tem depois disso? Depois que você acha que não consegue fazer mais nada? É parar, né, gente? O primeiro ponto é você parar e analisar o que foi feito. Se você, de fato, seguiu já um acompanhamento e você tentou tudo que você podia, e você não obteve resultado em nada, e você está exausta com o processo de tentativa, tá? Não é exausta só por estar com noites em claro. É exausta, de fato, por ter tentado todos os processos, por ter tentado de verdade executar todas as recomendações que determinada consultoria fez com você, ou executar todas as recomendações que você leu em algum lugar. Tudo isso, quando a mãe chega, né? Quando a família, o pai que também é disponível emocionalmente, chega no nível de exaustão por tentativa num processo onde não está funcionando, onde não está fluindo, a gente tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é sim, você pode dar uma pausa nisso, você pode tirar uma mini férias dessa situação, dessa tentativa, que é inclusive fundamental para que você coloque as ideias no lugar, para que você pare, analise o que foi feito e descanse. Aproveite para descansar dessa rotina, porque estabelecer rotina é cansativo, até que a rotina se estabeleça. Não esqueça essa frase. Toda vez que você for criar uma rotina, ela é cansativa, até que a rotina se estabeleça, porque depois tudo é mais fácil. Então, não é fácil mesmo você começar uma mudança de hábito na casa,
né? Principalmente com o bebê. Mas ela é fundamental para a qualidade de vida posterior. Pensar no longo prazo, não pensar só no momento. Né? Então, estou falando para vocês, se vocês chegaram nesse nível de exaustão, de tentativas do processo, idealmente, né, se for da sua vontade, para um pouquinho, dá uma descansada. Tira uma semana aí de folga dessa tentativa. Lembrando que, se você estava tendo algum avanço e você parar uma semana, podem regredir os avanços. Mas eu estou falando aqui para aquelas pessoas que já tentaram de tudo e nada resolve, e nada funciona. Você tentou, não está rolando, para um tempinho, descansa. Uma semana, 5 dias, o tempo que você achar necessário, mas sem períodos prolongados, um mês. Não dá para descansar um mês de uma rotina, né? Então, parem, se organizem e comecem de novo depois de uma semana, depois que vocês analisaram onde estavam os erros, o que estava acontecendo, se de fato foi tentado tudo, se você de fato conseguiu encontrar os pontos aonde estavam, né, os erros do processo de vocês. Né? Se vocês conseguirem identificar as necessidades do bebê de vocês, as necessidades das crianças. Eles têm necessidades, mas eles às vezes não sabem explicar para a gente quais são. E nós precisamos identificar para que a gente não deixe faltar nada que seja necessário para eles e, ao mesmo tempo, a gente não tire a nossa, o nosso limite, né? O nosso cansaço físico e mental, que a gente sabe que acontece muito em qualquer privação de sono. A pessoa, né, o cuidador, a mãe, o pai, fica extremamente exausto mesmo, não consegue raciocinar bem no dia seguinte. Então, primeiro ponto que vocês podem fazer, se nada estiver dando certo e vocês, de fato, fizeram um processo intensivo de tentar, de fato, resolver o problema do sono, estabelecer a rotina e não funcionou nada, tá? Vocês podem tirar aí um tempinho para que vocês se restabeleçam emocionalmente e tomem um novo fôlego. E também parem e pensem tudo que vocês podem modificar nesse processo. Se a técnica não está legal para vocês, se está muito sacrificante para vocês, para o bebê de vocês, isso é o mais importante, tá? Deixa eu olhar um pouquinho o que vocês estão falando. Peraí. Ai, passou, gente. Ó, tem uma média de horas ideal para colocar o bebê para dormir? Tem, Michele. Idealmente, a gente fala aí, falando a grosso modo, sem separar os bebês por faixa etária, tá? Idealmente por volta de 8h30 da noite, né? Sem falar de faixa etária. 8, 8h30 da noite é no limite, tá? Sem separar por faixa etária. Lembrando que algumas faixas etárias a gente pode colocar um pouquinho mais cedo, tá? Mas mais tarde do que isso, não. É por aí mesmo. Entendido? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, de fato, é dar uma parada, analisar o que aconteceu, respirar um pouquinho para começar de novo. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o segundo ponto? Tirando você parar, você vai, de fato, analisar de novo e ver se você se comprometeu com o processo. O compromisso nosso com o processo de rotina, ele precisa ser um compromisso com a nossa saúde física e com a nossa saúde mental. Né? Se você começa um processo de estabelecer rotina, aí você começa, eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas, nossa, não consigo. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu sei que é errado. Essas frases são frases típicas de quem não está tentando o processo da forma correta e comprometida, né? Se você tenta parcialmente executar as ações recomendadas, você não vai ter o sucesso que você acha que você vai ter. É igual você tentar seguir uma receita de um bolo e simplesmente você começa a falar, não, acho que não precisa do ovo, não. Não vou colocar o ovo hoje, não. São 4 ovos. Vou pôr só 2, não gosto muito de ovo. Vou tentar fazer açúcar, vou tentar fazer com adoçante. Não sei. Independente, qualquer coisa que você modifique dentro de um processo vai gerar um resultado provavelmente diferente do resultado esperado, né? Igual na receita. Se você, no finalzinho, acha que você vai ter um resultado com aquele bolo, que você planejou aquela receita, né? Você copiou aquela receita, e você troca toda a receita, ou você pula etapas da receita, não vai dar certo. Oi, Fê, lindona, boa noite. A Fê é uma aluna super querida. Então, de fato, não dá para você falar, eu acho que, eu sei que eu tinha que fazer isso, mas eu não consigo fazer. Elisa, a gente está falando sobre quando nada dá certo. Quando você acha que você já tentou de tudo e nada está dando certo. Por onde é o caminho para você reavaliar isso, tá? Então, não adianta você não se comprometer ou se comprometer parcialmente com qualquer processo que seja. A rotina, igual eu falei para vocês, a rotina, ela é simplesmente, né, muito difícil de estabelecer até que seja estabelecida, né? Então, toda rotina é difícil. Desde que você siga o processo, isso facilita muito. Mas não é fácil você ter horário para acordar, horário para almoçar, horário para jantar, horário para colocar para dormir, horário das sonecas.
Só que isso gera para vocês e para o bebê uma segurança. Isso gera previsibilidade para todo mundo. Então, você sabe que entre, por exemplo, 8h30 e 10h30 da manhã, você está livre, você vai poder fazer suas coisas, por exemplo, né? Você consegue saber que de 1h da tarde até as 2h30, seu bebê está dormindo, né? Então, você consegue se organizar para fazer uma unha nesse horário, ou para cuidar da casa, ou arrumar um guarda-roupa, arrumar um armário, ou trabalhar, ou rever, ou ler aquele livro que você queria ler. Então, isso é importante. A Elis está falando que é o caso dela. Você é dessas, Elis? Me conta aqui, gente. Quem já começou a seguir orientações? Todo mundo, quero saber aqui. Quem já começou a seguir as orientações e fala assim, ai, eu sei que é errado. Eu sei que eu tinha que fazer isso, mas eu não consigo fazer. Ah, eu sei que eu devia seguir desse jeito. Eu sei que eu não devia colocar na minha cama no meio da madrugada. E quando vocês me perguntam, doutora, vai atrapalhar se eu colocar na minha cama hoje? A pessoa que não quer fazer cama compartilhada, tá, gente? Não esqueçam disso, eu não sou contra a cama compartilhada. Eu sou contra a cama compartilhada quando ela é uma falta de opção para a família. Quando a família não deseja fazer a cama compartilhada. Me contem aqui vocês, quero saber. Oi, Débora, boa noite, seja bem-vinda. A Débora está aqui pelo Facebook também. Beijo, Débora, seja bem-vinda, viu? Ó. Ah, bonitinha, ele falando que segue minhas dicas e ainda indica. Tem que seguir, gente, tem que ter constância no processo e consistência, né? Você tem que fazer certinho, tudo do mesmo jeito, bonitinho. Vamos ver o que a Aninha falou. No meu caso, eu faço tudo do mesmo jeito, todos os dias, e mesmo assim está complicado. As sonecas não passam de 1 hora. Mas, Aninha, peraí. Soneca de 1 hora não tá ruim, não. Tem que organizar e ver o que você está esperando do bebê. O que você espera é compatível com o que ele pode te dar, né? Como que esse bebê acorda? Se esse bebê é um bebê que dorme 1 hora e ele acorda, o que a gente recomenda são sonecas de no máximo 1h30. Dependendo da faixa etária, até 2 horas vai. Bebês muito pequenininhos. Agora, bebezinhos maiores aí, é 1h30 de soneca. Não precisa mais do que isso de soneca. 2 ciclos é o suficiente para esses bebês. 1 hora, se o bebê acorda bem, acorda sorridente, acorda alegre, acorda disposto, 1 hora não é ruim. Tem que alinhar as expectativas que a mãe tem com a realidade que o bebê pode oferecer. Ah, tá, ela digitou errado. Achei que estava falando que era 1 hora, estava ruim, não tá ruim, não. Ai, ai. Enfim, gente, continuando. Então, pensem se vocês estão alinhando as expectativas com o que o bebê de vocês pode oferecer, tá? E pensem que vocês vão ter muito mais trabalho agora no começo para estabelecer uma rotina. Mas depois de um mês e meio, as coisas mudam completamente, né? Então, é fundamental que vocês pensem a longo prazo. Pensar só agora vai causar danos agora e no longo prazo. Porque agora não está bom para vocês, daqui a um mês não estará bom e daqui a um ano continuará ruim, né? Então é importante que vocês estabeleçam isso como objetivo. Vocês querem voltar a dormir tranquilo, beleza? Quer dormir a noite inteira? Estabeleçam isso, tá? E que mais? Então, fundamental, levem o processo a sério, tá? Se comprometam com o processo. Leva tempo, dá trabalho, mas se comprometam. Ceder toda vez é um problema da mãe, não é um problema do bebê. Pedir, eles vão pedir. A questão é se você vai ceder sempre, né? E isso não inclui deixar o bebê chorando sozinho no quarto, de jeito nenhum, tá? Não é para vocês ignorarem o choro, fechar a porta, deixa chorar e volta daqui a 5 minutos, volta daqui a 10 minutos. Não é para fazer esse tipo de situação. A gente fala que bebês, né, que técnicas de choro controlado, a única coisa que não é controlada é o choro do bebê, né? O que é controlado é o tempo, o choro não é controlado. Deixa eu ver o que mais que eu planejei falar para vocês. Tá, as perguntas, gente. Tem umas perguntas que são muito bacanas para a gente se fazer quando nada tá dando certo. Você viu que você tem 2 opções ali, né? Uma é dar uma parada, dar uma descansada e volta depois. Depois de analisar, você volta. E a outra é você analisar e, de fato, percebeu que nos comprometeu com o processo, decida que vai fazer e comece a fazer da forma certinha. Leandro tá falando, não, vamos lá. Minha filha tem quase 8 meses, ela é muito ruim para dormir. Fica muito agitada e costando dormir e ainda acorda de madrugada. Leandro, nos 8 meses a gente tem um probleminha da angústia da separação, tem um salto aí também importante. Depois avalie se isso é o padrão que sempre teve ou estava tudo bem e agora complicou. Porque se complicou agora, numa fase, no momento, é onde eu vou entrar agora para falar para vocês. Exatamente nessa situação. Quais são as perguntas que a gente deve se fazer, né? Para a gente avaliar o que está acontecendo, o porquê. Quando estava indo tudo bem,
Aqui eu sei que tem mãe aqui do meu programa. Então, meninas, o que vocês sempre falam, doutora, tinha 4 noites, estava bem, hoje não foi bom. Me contem aqui, as meninas do programa vão me lembrando aqui. Elas sempre perguntam. Às vezes está tudo bem, elas estão indo super bem, 4 noites, 5 noites bem, e vem um dia ruim, né? O que está acontecendo? O que eu devolvo para vocês? Qual que é a pergunta que eu sempre faço para vocês quando estava vindo tudo muito bem e de repente desandou? A pergunta que eu faço é: o que aconteceu de diferente? Vamos parar e procurar o que aconteceu de diferente. E daí a gente tem que avaliar todos os acontecimentos daquele dia. Avaliem todos os acontecimentos do dia para vocês conseguirem identificar aonde está o problema, tá? Dificilmente o problema é o bebê. Muito dificilmente. Eles são ótimos. Não vamos reclamar deles. Eles são uma belezinha. O que nós fizemos? O que aconteceu na nossa casa, na nossa rotina, né, na nossa saúde? E agora, quando acontece alguma coisa com a saúdezinha deles também, aí, de fato, também não é um problema alheio à vontade deles, né? Não é porque eles são mais difíceis ou não, né? Então, vamos lá. Quais são as primeiras perguntas que a gente tem que fazer? Mudou completamente o padrão. Estava vindo tudo muito bem e, de repente, desandou tudo. Primeira pergunta que a gente faz é: o bebê está passando por um salto ou por um pico de crescimento? Vocês lembram que eu expliquei naquele outro dia? Qual que é a diferença entre pico de crescimento e salto do desenvolvimento, né? Então, o bebê de vocês está passando por algum pico de crescimento ou por algum salto do desenvolvimento? É importante pensar nisso. Porque os bebês que passam por saltos do desenvolvimento, principalmente aí, quando a gente pensa nos saltos, nas regressões que alteram o sono, a gente pensa nos 4 meses e nos 8, 9 meses, tá, gente? Mas por volta de 8,5, 9 meses, são os 2 piores momentos do sono. Lembrando que no 4º mês, a gente chama até de regressão do sono. Então, isso é um fato, né, que a gente precisa levar em consideração. Vai acontecer e todas as técnicas de sono levam em consideração o salto dos bebês e principalmente a regressão do sono, que é a regressão aí dos 4 meses, onde eles têm uma alteração muito importante do sono. Bebês muito calminhos, às vezes, alteram um pouco, mas bebês que já têm uma tendência a sair da rotina e agitar muito, eles tendem a ficar mais complicados com o salto dos 4 meses. A Alice perguntou se o salto dos 4 meses pode adiantar. Pode adiantar sim, Alice. O salto dos 4 meses, ele pode ir por volta de 3 meses e meio ou 4 meses e meio. A gente sempre fala que são mais ou menos 15 dias para cá ou para lá, para a gente conseguir avaliar, né, se está dentro do salto ou não. Não é muito cravado, tá, gente? Outro dia me perguntaram se tem algum aplicativo que fala sobre os saltos, né, que fala para a mãe: atenção, está no salto, né? Até tem, mas eles não são fidedignos, então eu não costumo recomendar muito. Porque o que acontece? Às vezes vocês pedem um aplicativo, a gente fala no aplicativo, e aí, de repente, eu falo com vocês: olha, isso é salto. Aí vocês falam assim: ah, não, doutor, né? Não, ó, já vi aqui no aplicativo. Já foi, já passou o salto. A criança tem cara de salto, cheiro de salto, focinho de salto, só que o aplicativo falou que foi semana passada o salto. Aí vocês acham que não teve. Então, eu não sou muito adepta desses saltos, não, tá? Andréia, pode sim. Pode sim. Geralmente 15 dias mais ou menos, né? Para lá ou para cá, os saltos podem antecipar ou podem postergar. Ele pode acontecer os dois, ou vir antes ou vir depois. Tá? É bem comum isso. E depende muito do desenvolvimento da criança, depende muito das habilidades que ela está ganhando. Quando a gente fala dos saltos, lembra que os saltos estão relacionados às habilidades que a criança vai ganhando? Vocês lembram disso? Então, o que é importante vocês saberem? Nenhuma criança, ela marca no relógio: ah, tá bom, com 4 meses eu tenho que passar o objeto de uma mão para outra. Não é, isso é um desenvolvimento. Então, eles vão ganhando essas habilidades. E eles têm uma faixa para ganhar isso. Né? E o salto é a mesma coisa, não acontece gravado, não. André, eu já pensei nisso sobre o Lucas. Ele super pode estar, mas André é uma aluna, tá, gente? Eu quase não falo com o André durante o dia, mas vou falar só mais um pouquinho. O bebê da Andréia, o Lucas, ele é uma belezinha, um príncipe. O Lucas estava vindo bem, veio acho que uns 3, 4 dias bem, e agora deu uma desandada de novo, né? Só que, Andréia, eu de fato acho que o do Lucas não é pelo salto, assim, né? A gente vai observar se isso começar a se manter, né? Hoje é o primeiro dia que ele alterou, né? Então, assim, se isso começar a se mantiver 3, 7 dias, né? Começar a incomodar um pouco mais tempo, a gente pode até pensar no salto, a gente conversa mais. Mas eu acredito que o problema do Lucas é maior numa das perguntas que eu vou fazer aqui para vocês daqui a pouco, que é se mudou alguma coisa, se alguma coisa saiu do esperado do Lucas, né? E dentro dessas perguntas você vai se identificar, eu tenho certeza. Então, a primeira pergunta é a pergunta do salto, né?
O bebê está passando por algum salto? Se sim, se estiver passando por algum salto, pode ser justificado aí essa mudança de padrão e pode ser justificada aí também essa não obtenção de resultados. Por exemplo, se você começou uma rotina aos 4 meses, né? E você acha que não está conseguindo o resultado que você queria, você pode ter começado junto com o salto, e aí pode, de fato, atrapalhar um pouco mais a rotina, mas idealmente comece mesmo assim. É melhor passar por um salto fazendo rotina do que passar por um salto com aquela, né, parentalidade acidental, quando você faz o que você acha e vai fazendo aleatório, sem muita sequência, tá? Segundo ponto, gente. Segundo ponto importante. Como é o bebê de vocês? É um bebê calmo? É um bebê tranquilo? É um bebê agitado? É um bebê brigão? É um bebê ansioso? Os bebês têm padrões também. É um bebê irritadiço? É um bebê mais chorão? Os bebês têm padrão. Isso é personalidade e é deles. Não tem como a gente querer um bebê calminho se a gente nasceu com um bebê mais agitado. É padrão de criança. Eu tenho um filho mais calmo e um filho mais agitado. Isso é padrão, tá? De cada um. Então, o comportamento atual, tá? O comportamento atual que está diferente do padrão, né? Está compatível com o que o bebê era antes? Não está compatível? Como que o seu bebê está se comportando? O que ele está fazendo agora nesse sono? É compatível com a realidade dele? Eu sempre tive um bebê agitado, só que agora ele está mais agitado. Isso é compatível? Ou então, meu bebê sempre foi calminho e agora não para de chorar. E agora está irritado, está chorão. Isso a gente tem que avaliar, né? Porque pode influenciar diretamente no sono e ver se está fugindo do padrão ou não. Não dá para a gente querer que um bebê que sempre foi irritado, num dia ele amanheça calmo, tranquilo. A gente pode ajudar ele. A gente vai ajudando, mas não tem como a gente esperar uma coisa muito diferente desse bebê. A gente vai aos poucos adequando ele na rotina e o dia que ele não gostar de alguma coisa, ele vai ter um padrão, um comportamento mais irritante. Essa é a segunda pergunta. Terceira pergunta. Respondeu Leandro. O desenvolvimento da fala deixa eles agitados? Sem dúvida, Leandro. Tá? É o que eu sempre falo para vocês. Qualquer ganho de habilidade deixa o bebê ansioso para testar, para gastar, para usar essa habilidade. Então, um bebê que fica começando a falar, começa a vocalizar melhor, né? Faz as sílabas mais juntinhas, mamá, papá, bebê que começa a andar segurando as coisas, bebê que engatinha, tudo isso, o bebê que passa o objeto de uma mão para outra, para cada faixa etária, né? Tudo isso vai deixar eles querendo executar essas novas habilidades deles, tá? Tudo isso faz diferença. A gente tem que saber ajudar o bebê a passar por isso de uma forma mais tranquila, a direcionar esse bebê, a que ele exerça essas atividades em momentos específicos para isso, né? Vamos deixar ele gastar essa energia de dia e não de noite, né? Na hora que ele tem que dormir. Mas deixa mais agitado, sim. Terceira pergunta, então. Alguma coisa mudou na rotina, né? Aí, ô, Andréia, essa aí entra um pedaço da sua também, Andréia. Se você não saiu, depois você me dá um alô aqui. Isso entra na pergunta da Andréia. Quando ela fala, será que o do Lucas é salto? Não sei se é salto, tá? Não vamos jogar a culpa em tudo, de tudo no salto. Mas, oi, Camila, seja bem-vinda. Mas mudou alguma coisa naquela rotina daquele bebê? Não é só na rotina de ritual, não, tá, gente? É na rotina mesmo. Por exemplo, um bebê que fica sempre com a mãe. A mãe voltou ao trabalho? A mãe está passando mais tempo fora de casa? Alguém precisou da mãe e a mãe foi passar, sei lá, uma tarde com uma amiga? A mãe foi fazer compra? A mãe foi ao mercado? Né? A mãe passou mais tempo longe do bebê do que ela geralmente passa? Né? Esse bebê sentiu algum impacto da ausência dessa mãe? Chegou alguém diferente no ambiente? Né? Teve alguma visita? Né? Chegou alguém para visitar a mãe e o bebê e a mãe, de repente, direcionou essa atividade, essa atenção mais para a visita? O bebê sentiu um pouco mais de lado? Tudo isso é importante para a gente avaliar. Meu pessoal do Facebook aqui também. Tudo isso é importante para a gente avaliar. O bebê entrou na creche? Tudo isso. Então, é super importante. Olha, a André falou que o Lucas passou agarrado o dia com ela hoje. Ontem a André teve a brilhante ideia de ir ao mercado. Precisa, né, André, também. Tem que ter a sua vida, a sua rotina. Não sei o que o Lucas arrumou, ele não gostou, né? Eu tô apostando mais que o Lucas está irritado, porque a Andréia largou ele e foi ao mercado, do que seja um salto agora. Tava vindo muito bem. Então, vamos observar aí os próximos dias e essa noite como vai ser também, né, André? Pra gente ver o que o Lucas tá esperando de você. Eu tenho certeza que ela deu muito mais atenção hoje e conversou bastante, que a gente conversou para você, eu recomendei para você conversar bastante com ele, se mostrar bem disponível para ele ver que tá tudo bem, que a mãe dele tá aí, né? Ela falou que acho que foi isso mesmo, que a saída dela de ontem. Eu também tô achando. Vamos ver nos próximos capítulos, né?
Pra gente poder saber que ele não quis contar pra gente no que foi. Ele não contou, que ficou chateado. Então, essa é a terceira pergunta. Alguma coisa mudou na rotina? Certo? Qual que é a quarta pergunta, gente? Acho que a Ana passou aqui, peraí. Não. Qual que é a quarta pergunta, então? Tá. Alguma atividade. O bebê começou a praticar alguma atividade nova? O que é isso? Agora não, tá, gente? Porque eu sei que tá todo mundo de quarentena. Mas o bebê entrou numa aulinha de natação, natação de bebê, sabe? O bebê tá tendo aquelas aulas de desenvolvimento, de psicomotricidade? Tá começando a fazer mais atividades? A gente colocou esse bebê, por exemplo, no tummy time, que é a barriguinha para baixo. A gente colocou esse bebê para fazer alguma coisa que gere muita ansiedade esse bebê para conseguir aquele objetivo? Tudo isso influencia. Então, a gente tem que observar essa atividade que a gente indicou para esse bebê agora, que esse bebê começou a fazer, é uma atividade que é compatível com a idade dele? Ele precisa disso? Né? Então, tem que ver, porque tudo isso pode agitar. Né? Então, assim, avalie. Essa atividade que o bebê está fazendo agora é uma atividade específica para a idade dele? Prejudica em alguma coisa o desenvolvimento dele? Essa atividade pode causar um estímulo exagerado nesse bebê? Né? Então, tudo isso aí precisa avaliar também se não vai ter um impacto no sono noturno. Observe se aconteceu alguma coisa diferente, que atividade você colocou antes, tá bom? A quinta pergunta. Vamos lá. Vão falando aqui, gente, pode ir falando. Então, a quinta perguntinha. O que mudou na dieta desse bebê? Esse bebê começou a introdução alimentar, né? Esse bebê, por exemplo, era um bebê que estava só no peito e, de repente, você introduziu a fórmula, porque foi trabalhar com 4 meses? O que mudou na alimentação desse bebê, tá? Nem digo na alimentação da mãe, não. Digo mais na alimentação do bebê mesmo, mais especificamente. Como está o intestino desse bebê? É o intestino que está funcionando normalmente? É um bebê que tinha o padrão de fazer cocô todo dia e hoje, por exemplo, não fez? Tudo isso, gente, pode sim influenciar na rotina do bebê, no sono do bebê. Então, tem que estar atento. Quando vinha tudo muito bem e, de repente, alguma coisa mudou completamente o padrão, vocês precisam se fazer essas perguntas. Todas essas que eu estou falando para vocês, né? A não ser que você encontre já em algum lugar a sua explicação, né, que defina, caracterize mesmo a explicação para o seu bebê ter mudado completamente o padrão dele, vocês precisam continuar se perguntando. Geralmente, as respostas para vocês estão todas nessas perguntas, tá? São várias perguntas. Eu vou tentar fazer mais algumas para vocês aqui. Senão, outro dia, se vocês gostarem dessas perguntas, vocês me falam que eu termino elas outro dia para vocês também, tá? Então, essa é a quinta pergunta. Sexta pergunta, tá, gente? Deixa eu só ver o que a Cris falou aqui no YouTube, ó. Meu bebê tá muito agitado para dormir, acorda mordendo o dedo. Será que é dor do nascimento do dente que impede ele de dormir? Ô, Cris, o dente não dói, tá, gente, para nascer. Os dentinhos não doem. Eles irritam, eles incomodam, mas não tem dor, tá? A não ser que tenha um abscesso mesmo, fez uma erupção que fez abscesso, deu pus ali, inflamou a gengiva do bebê. Isso é super raro de acontecer. Mas se for nesses casos, sim, ele pode ter dor. Mas só o nascimento, a eclosão dos dentinhos, ela não dói. Ela incomoda, ela irrita um pouquinho, mas ela não dói, tá? Então, mas o nascimento do dente incomoda, tá? Atrapalha o sono, atrapalha mesmo o sono, porém, não é uma dor, tá? O bebê não tem dor. Essa é a oitava pergunta, que já vou chegar nela também, do dentinho. Aí vamos ver, pronto. Então, a gente falou da dieta, a sexta pergunta. A rotina desse bebê, gente, era um bebê que estava dormindo bem à noite, dormindo bem de dia, ou então não dormia hora nenhuma, mas mudou alguma coisa à noite ou de dia, certo? Por quê? Desculpa. Por quê? Todo sono reflete. O sono do dia vai refletir no sono da noite e vice-versa. Bebê que dorme bem de dia tende a dormir bem de noite e vice-versa. A não ser que alguma coisa esteja acontecendo nesse meio aí e vocês estão comendo bola e não viram, tá? Que são os que eu chamo de pontos cegos de vocês. Se vocês estão com algum ponto cego aí, vai acontecer. Dorme bem de dia e não dorme à noite. É ponto cego. Pode procurar que alguma coisa está acontecendo fora do que vocês enxergam. Por exemplo, tá? Vocês, às vezes, têm as coisas tão habituais em vocês que vocês não percebem que, durante o dia, vocês acabam dando alguma associação para o bebê, alguma associação negativa para o bebê, e, de repente, à noite, vocês não estão disponíveis para dar essa associação. Por exemplo, os bebês que acordam para mamar. Durante o dia, às vezes, você nem percebe tanto que esse bebê está mamando para dormir. Só que à noite, quem não percebe, né? Que vai ter que acordar para dar mamar. Todo mundo percebe.
Então, às vezes vocês não veem que o que está fazendo durante o dia, por mais que pareça normal, está impactando na noite. Então, é importante entender. E o bebê que não dormir bem à noite, seja por gases, seja por cólica, seja por refluxo, qualquer motivo que seja, se esse bebê não dormir bem à noite, ele não vai dormir bem do dia seguinte. Né? As sonecas ficam mais picadas, fica sonequinha de 20 minutos, sonequinha picadinha, mama picadinho, é mais complicado. Bebês recusam mais alimentação, quem já está se alimentando, introdução alimentar, alimentação acima de 1 ano, todos esses bebês interferem no sono noturno, como é que vai ficar a alimentação durante o dia também, tá? 7ª pergunta para vocês, então. Vão me falando aqui. Germana, se pode acontecer o contrário, qual? Me fala qual o contrário. Dormir bem à noite e dormir mal de dia? É isso? Me fala aqui. É normal um bebê de 6 meses tirar cochilo durante o dia? Tem que tirar, né? Os bebês de 6 meses precisam das sonecas também, com toda certeza. Precisa sim, tá? Renata tá falando que é o caso da filha dela, olha, que tem muitos gases. Germana, aí vamos lá. Respondendo a pergunta da Germana aqui, gente. Eu comentei que pode ter um sono bom durante o dia e ruim à noite. Germana perguntou se pode acontecer o contrário também. Ter um sono bom à noite e ruim durante o dia. Com toda certeza, Germana. Né? O que acontece? Os bebês à noite têm um ambiente muito mais favorável para que eles durmam, né? Então, o que acontece durante o dia? Se você não reproduz para esse bebê, tá, gente? Não são todos que precisam, mas para esse bebê que de fato gosta de dormir com aquele ambiente propício para o sono, ele pode ter um probleminha também durante o dia, porque o ambiente não está tão propício assim quanto à noite. O barulho é diferente, a agitação da casa é diferente, o andar, o movimento, tudo isso é diferente. Eles sabem que o ambiente está diferente. Por isso que um dos pontos fundamentais nas rotinas de sono é a higiene do ambiente. Deixar o ambiente favorável para a criança poder dormir, tá bom? Então, pode sim, Germana. A 8ª pergunta, 8ª ou 7ª? Perdi, gente. O que que tá? 8ª pergunta. Se o bebezinho tá com o dente nascendo, né? Igual a Cris falou aqui agora há pouco, o nascimento dos dentes, gente, eles geram uma irritabilidade, tá? Mas eles não doem, igual eu falei com a Cris aqui agora. Então, se estiver nascendo dentinho e mudou o padrão do sono, é uma das coisas que pode acontecer também. Aí você deve estar pensando assim, nossa senhora, mas tudo vai mudar o padrão do sono? Não, gente, não é que tudo. Não é que todas essas respostas vão acontecer com o bebê de vocês. Alguns bebês não vão ter alteração do padrão do sono por causa do nascimento dos dentes. Entende? O que vocês precisam saber é que quando acontecer uma mudança grande de padrão, vocês precisam procurar ver o que está acontecendo nessa mudança de padrão. É isso que eu quero que vocês entendam. Não quer dizer que a cada uma dessas perguntas, que a cada um desses acontecimentos, tudo vai acontecer com o bebê de vocês, tá? Então, ele nunca vai dormir bem, né? Nem todos os bebês respondem a tudo, né? Nem todos os bebês são tão reativos. Então, alguns não fazem a menor diferença do nascimento dos dentes. Outros fazem diferença do nascimento dos dentes. A Michelle está perguntando qual que é o período que nasce os dentes. Michelle, depende, isso varia muito, 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 tá? Mais comumente aí, por volta do 5º mês, o indivíduo começa a aparecer, esboçar, mas 7 meses, geralmente todos eles têm apontando alguma coisa por aí, tá? Mas tem bebê que nasce com 3 meses, tem bebê que nasce só com 9 meses, então depende muito dos bebês mesmo, tá? Não tem essa relação. O que é importante saber é que quanto mais precoce, né, é o nascimento do dentinho, mais rápido esse dentinho vai cair e nascer o dentinho adulto, tá bom? Alice perguntando quanto tempo dura os saltos. Alice, depende. Se for só o salto, entre aspas, mais simples, eles tendem a durar mais ou menos aí 7 dias, não costumam passar de 10 dias, não, tá? Mais ou menos por aí. Agora, se for um bebê estiver passando por uma regressão, aí às vezes ela pode durar até 6 semanas, né? Não costuma durar isso tudo, mas pode acontecer de durar até 6 semanas, tá? A Alice falou que, Alice? Vamos ver aqui, ó. A filha dela acorda de 2 em 2 horas, independente do dia, de noite, e tem vezes que na madrugada acorda aos gritos. Ela tem 4 meses. Tem que ver o que está acontecendo, Alice. Não é padrão de criança de 4 meses. Não é mesmo? Então, precisa saber o que aconteceu dentro dessa rotina, como é que está a rotina de alimentação, rotina das mamadas dessa criança. Tudo a gente precisa saber para poder ver o que está acontecendo. E como é que são os gritos dela? É dor? Ela tem cólica? Ela tem gases? Ela tem alergia alimentar? Né? Ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca? Né? Tem alguma coisa relacionada à alimentação dela? Né? Tem muita coisa que a gente tem que saber para poder saber o porquê que ela acorda brigando ou acorda de 2 em 2 horas.
o que eu sempre falo, criança que tá com rotina picada, né, mamando picado, vai acordar picado. Isso aí é fato, tá, gente? Ô, Pri, vai ficar salva, não fica triste. Vai ficar salva, depois eu vou postar para vocês. Vamos lá, gente. 10ª pergunta. Não, mentira, nona. Nona pergunta. Eu ia pular. Alguém em casa tá doente? O bebê ficou doente, a mãe ficou doente, o pai ficou doente, a avó ficou doente. Alguém em casa ficou doente? É preciso que a gente avalie, porque isso reflete também nos bebês. Alguém comentou aqui, passou, eu não consegui ver o nome. Alguém comentou rápido aqui que fui premiada. Meu bebê tem sim para todas as perguntas. Ai, gente, que dó, mas não é possível. Né? Não é possível que tenha sim para todas as perguntas. Não vamos ser pessimistas assim, tá? Gente, agora uma coisa que super atenção, que isso é importante, tá? Os bebês são altamente sensitivos. Eles captam tudo que a gente sente, tudo que a gente demonstra para eles, com a expressão da face, com o tom de voz, com o que acontece na casa. Eles são altamente sensitivos e reativos. O que é isso? Eles sentem, eles captam o que está acontecendo e eles reagem, né? Eles têm uma reação frente a um estímulo. Eles são extremamente reativos. Então, tá tendo briga de pai e mãe dentro de casa, né? Ou de mãe e filha dentro de casa, ou de pai e filho, que seja. O casal tá brigando, alguém tá brigando dentro de casa com outra pessoa, né? É importante. Desde que meu YouTube parou aqui. É importante que vocês observem se alguém tá brigando dentro de casa que possa influenciar, né? Se tá tendo alguma disputa aí. Peraí, gente, eu vou voltar o YouTube aqui. Cris, vê se você voltou. Acho que voltou, né? É importante que a gente observe se está tendo alguma disputa, às vezes, por atenção dentro de casa, algum conflito familiar dentro de casa, porque isso faz muita diferença no sono dos bebês. Muita, muita mesmo, tá? Eles são extremamente reativos, então fiquem atentas com isso. Às vezes a gente está fazendo uma disputa dentro de casa e acaba refletindo no sono dos bebês e a gente não sabe se está acontecendo alguma coisa com o bebê ou não, e na verdade o que está acontecendo é com a casa mesmo, é com a gente, é com o ambiente da casa, tá? Tá certinho ali, caiu não, que bom, pronto. Aí você perguntou, bebê de 5 meses mamando 90 ml a cada 2 horas, é pouco? Qual que é o peso do bebê, né? Tem que avaliar o peso do bebê e ver a necessidade diária desse bebê, tá bom? Quantas mamadeiras por dia faz? Faz mamada noturna, se não faz? O ideal é a gente saber o volume total da mamada desse bebê. Sempre, tá, Isa? Descobriu a mamada, descobriu o que esse bebê precisa, tá? Descobriu o volume que esse bebê precisa por dia, você consegue saber também se o que ele tá mamando é o suficiente ou não. Isso é tudo relacionado com o peso do bebê, não com a idade do bebê, tá? O que mais que eu ia falar para vocês aqui? Gente, eu tô falando da parte da família, né, dos conflitos e tudo. Uma coisa muito importante que acontece e às vezes a gente não percebe que possa ter sido isso também. Sabe aquela avó que sempre tá em casa ou que foi ajudar a mãe durante um tempo ali, né, durante sei lá, a mãe passou por um momento mais difícil, o sono estava mais difícil e a avó foi para ajudar e aí deu uma melhorada, aliviou para todo mundo e de repente a avó vai embora, sabe? Gente, não tem um neto que não sinta quando a avó foi embora, tá? E os bebês, né, as crianças, eu falo bebê, gente, mas são meus bebês até 3 anos, tá? Não são bebezinhos só 1 mês, 2 meses, é que eu chamo tudo de bebê. O meu tem 6 anos, eu chamo de bebê também. Mas para vocês aqui, vários bebezinhos até 3 anos, tá? O que acontece? Eles são extremamente reativos, como eu falei para vocês. Então, uma saída de uma pessoa que fazia parte aí da rotina de vocês, ou fez parte durante um tempo, que eles se acostumaram com a presença, isso pode acontecer assim, ó, bum, para eles mudarem o padrão de sono deles também, tá? 11ª pergunta. Nossa, vou falar todas hoje. 11ª pergunta, gente. Vocês estão reforçando um comportamento ruim do bebê? Eu acho que eu vou pegar um dia para fazer uma live só dessa pergunta. Só sobre reforçar o comportamento ruim dos bebês. O que é isso? Não é que é ruim, né? O comportamento habitual deles. O bebê acorda, né, e quer mamar. Você está tirando aquela associação, você está conseguindo retirar a associação do bebê dormir, mamar dormindo, ou mamar para dormir. Você está conseguindo fazer tudo isso, e aí, de repente, o bebê chora um pouco mais, o bebê se irrita um pouco mais, e frequentemente você cede dando o peito de novo, né? O que acontece? Você reafirma para ele, você reforça um comportamento que não é o que você está querendo, que não é o comportamento desejado. Então, às vezes, o bebê não. Lógico, sabendo que o bebê não está com fome, tá, gente? Lembra do que eu falei sobre necessidades e sobre vontades, tá? Então, o bebê não estava com fome e você foi lá e reforçou esse comportamento hoje, deu o peito hoje, e amanhã você fez de novo, e durante o dia você não fez, mas a madrugada estava mais cansada, você fez várias vezes, e isso tem se repetido. Isso é reforçar o comportamento. Reforçando o comportamento dos bebês
eles vão... É a teta, né, Cássia? A Cássia fala, é a teta, só teta. Reforçando esse comportamento, dona Cássia, acorda, ó, presta atenção. Reforçando esse comportamento, o comportamento não vai mudar, tá? É como se falasse assim, então, se eu choro, ela me dá. Então, eu vou chorar. É basicamente isso. Então, prestem atenção. Se vocês estão trabalhando tirar uma associação, trabalhem com, né, com disposição, com disponibilidade, para que, de fato, retire a associação. De forma gentil, de forma gradual, sem ignorar o choro, sem sair, trocar de quarto, deixar o bebê isolado no quarto chorando. Mas trabalhem em associação, certo? Ai, ai. Acho que era isso que eu queria falar para vocês um pouquinho hoje, tá? Queria muito, muito, muito... A Bruna... Ai, Bruna, linda. Vai só praticando, Bruna. Vai só praticando. Recomendo praticar bastante. Depois... A Clarinha é muito fofa, que saudade. A Bruna é super querida, gente. É mãe de uma amiguinha do meu filho. Agora eles trocaram de escola, né? Que estão crescidos. Ai, Bruna, mas se fizer outro, vai ser um prazer receber vocês. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá bom, meus amores? Então, olha, pensem nessas perguntas, pensem muito nessas perguntas. É fundamental que você... Gente, ó, isso aqui eu comprei da Bruna, olha, que lindo. Ela vem de semijoia. Tive que falar, Bruna. Não tem... Se tiver alguém de Resende aqui, ó, Bruna, ó, maravilhosa. Lá no Instagram dela, vocês conseguem falar com ela. Então, gente, é fundamental que vocês se façam essas 12 perguntas, tá? Parem, analisem a situação de vocês, porque é importante que vocês identifiquem aonde está o problema. Se você não identifica o problema, você não resolve o problema. Isso é fato, 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 fato. Tatá, nunca te respondo, meu amor. Me manda direct também. É muita pergunta, perdão. Mas, então é isso, combinado? Prestem atenção no que vocês estão fazendo direitinho, analisem. Esgotou, não tá dando mais, tá sufocado, precisa de um tempozinho ali. Se deem esse tempo para ter um novo fôlego, né? Igual você tá no mar perdido, segura na prancha um pouquinho, respira, mas não desanime. Porque a rotina só é difícil enquanto ela está sendo estabelecida. Depois que a rotina é estabelecida, tudo fica mais fácil. Combinado? Então, por favorzinho do meu coração, tá? Grave essas perguntinhas na cabeça de vocês e se façam sempre que alguma coisa mudar. Sempre que alguma coisa sair do padrão, vocês façam essas perguntas fundamentais para vocês, tá bom? Por favorzinho, por favorzinho. Ai, também quero, André e Lucas como pediatra, como pacientinho. Então, meninas, beijo para vocês. Vou despedir aqui do pessoal do YouTube. Cris Lindona, que mandou um monte de pergunta. Beijo. Ô, Cris, me manda no direct do Insta também, que eu respondo muitas e muitas e muitas perguntas lá também, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus. Obrigada. Saindo aqui do YouTube. Paraná. Do Face